Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental, Fundef, vinculou ao ensino de 1º a 9º anos uma parte dos recursos garantidos pela Constituição à educação. O parecer do deputado Fernando Rodolfo, do PL de Pernambuco, a uma proposta de fiscalização e controle de 2018, determina o rateio dos precatórios do Fundef aos professores. O parecer foi aprovado recentemente na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. E a decisão determina ainda que o TCU, o Tribunal de Contas da União, fiscalize a execução do parecer, punindo os prefeitos que não destinarem ao magistério 60% do que foi depositado no Fundef relativo a precatórios. Os precatórios são valores devidos após uma condenação judicial definitiva, ou seja, em última instância na Justiça. É com o deputado Fernando Rodolfo que eu converso agora. Eu sou Mariana Monteiro e este é o Palavra Aberta, um programa da TV e da Rádio Câmara. Olá, deputado, como vai? Olá, Mariana, um prazer estar aqui com você. Deputado, envolve Fundef, envolve precatório, envolve prefeituras, é um tema complexo. Vamos explicar um pouquinho melhor para o nosso telespectador e ouvinte? Vamos sim. A União, ela é obrigada a repassar mensalmente aos municípios e aos estados o que a gente chama hoje de Fundeb e antes era Fundef. Ocorre, Mariana, que entre os anos de 1998 e 2006, a União estava fazendo um repasse errado, ou seja, menor do que o que deveria ser feito. Esse cálculo é feito em cima da quantidade de alunos que tem no município. Então, muitos municípios entraram na justiça contra a União e tiveram o ganho de causa, ou seja, a justiça entendeu que os municípios estavam certos e determinou à União que fizesse esse pagamento da diferença, que a gente chama de precatório. Ou seja, a diferença que veio de 98 até 2006. Somando tudo isso, dá 90 bilhões de reais, né, que a União estava devendo aos municípios. Uhum. O senhor se encontrou com a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, para falar sobre esse tema. E ela lhe disse alguma coisa. Qual foi a resposta dela? Olha, a Procuradora, ela é sensível à causa da educação. Ela vai estar analisando, né, junto aos técnicos da Procuradoria-Geral da República, o conteúdo do nosso relatório e o conteúdo do acórdão do TCU. O que é que acontece, Mariana, para a gente deixar bem claro? Em junho do ano passado, o Tribunal de Contas da União emitiu uma medida cautelar dizendo aos prefeitos que não pagassem os 60% desse valor de precatórios para os professores. Por que a gente fala em 60%? Porque a Lei 11.494 de 2007, que é a lei do Fundeb, antigo Fundef, estabelece no seu artigo 22 que pelo menos 60% do valor que é repassado ao município tem que ser usado para pagar o salário do professor, ou seja, tem que ser usado como profissional do magistério. Nós entendemos que esses 60% dos precatórios também tem que ser direcionado ao professor. O Tribunal de Contas entendeu diferente. Só que aí gerou uma confusão jurídica muito grande no país. Eu tenho aqui, por exemplo, casos de centenas de cidades que já pagaram, mesmo diante da decisão contrária do TCU, porque os juízes entendem que o professor tem direito a esse valor, os procuradores da República entendem que tem direito a esse valor, então isso gerou uma jurisprudência. Conversei com a ministra, com a procuradora, Raquel Dodge, no sentido de que o Ministério Público Federal baixasse uma normativa para todos os seus membros, orientando o pagamento aos professores, a recomendação ao pagamento aos professores. E ela está avaliando, né, é sensível à causa, já tramita essa ação no STF, como eu falei há pouco, que foi movida pelo PSC, ela acompanha essa ação e a gente aguarda uma posição da Procuradoria-Geral. Mas é bom dizer aqui que a PFC 181, que foi aprovada na Câmara dos Deputados, ela tem força, né, ela tem uma força legal. Inclusive, o próprio TCU, na sua resolução 215 de 2008, prevê que ele é obrigado a cumprir a PFC 181 no prazo de 180 dias. A gente está aguardando. E o que o TCU argumentou para não concordar
com o que está dentro desse PFC? Como essa verba de precatórios foi uma verba posterior, ou seja, foi fruto de uma decisão judicial para corrigir um valor, o TCU entende que essa correção ela não é estendida à vinculação dos 60%. Então o TCU diz, olha, como é precatório, não é o repasse normal do Fundef, é só uma correção. Esse dinheiro tem que ser usado para a educação. Em geral, ou seja, construção não de só escola. Magistério. Não, ele proíbe o magistério. Ele diz certo. que é só escola, construção de escola, reforma de escola, compra de equipamento, enfim. Esse é o grande impasse, porque a lei que rege o Fundef fala muito claramente no artigo 22 dos 60%, pelo menos 60%. Então a gente entende que, mesmo sendo uma correção do valor original lá de trás, é direito do professor também. Então não é favor pagar esse rateio aos professores, é direito dos professores e a gente vai brigar. E as prefeituras estão com dificuldade para pagar? Porque o Conselho Nacional dos Municípios argumenta que é opcional esse pagamento. A CNM é uma entidade que defende os interesses dos prefeitos. Logo após a aprovação da PFC, o que é que acontece? Erroneamente, a CNM vai a público e diz que o TCU não é obrigado a cumprir a PFC. Errou feio. O TCU é obrigado sim a cumprir a proposta de fiscalização e controle. Inclusive, repito, está lá na própria resolução do Tribunal de Contas da União, artigo 15, se eu não me engano, da resolução 215, está aqui, artigo 15, inciso 2. O tribunal deve atender integralmente a solicitação do Congresso Nacional em até 180 dias, quando se tratar de solicitação de fiscalização, o que é o caso. Então, a posição da CNM, Mas em que aí presta na todo parte respeito, da está equivocada. fiscalização, né? A parte da fiscalização, Que porque é a segunda parte é o que a gente quer. do que vocês pedem. É o que a gente pede, que o Tribunal de Contas da União fiscalize Tá certo, e puna. os prefeitos que não estão pagando os 60% aos professores. Certo. O que os prefeitos ganhariam, entre aspas, com isso? Eles poderiam usar os precatórios somente quando fossem construir, por exemplo? Enquanto isso, eles guardariam o dinheiro, é isso? Olha, esse é o grande impasse. Ou é a falta de recursos mesmo? Não é a falta de recursos. Porque é dentro do recurso que já está lá. É o recurso que é destinado para isso. Isso, ele não vai exatamente. mexer no recurso próprio da prefeitura, não. Ele está recebendo esse dinheiro. Agora, tem prefeito que entende que ele recebe, vou dar um exemplo aqui, ele recebe 10 milhões de reais. Com 10 milhões de reais, ele quer construir tantas escolas, ele quer ter a liberdade de fazer o que ele quer. Ele não quer dar 6 milhões para os professores, ele não quer cumprir a lei. Então, fica se escorando nessa decisão do TCU, né, uma vez que a gente já mostrou aqui que há jurisprudência, há vários casos. Deixa eu te mostrar aqui, por exemplo. O senhor falou de um caso do município de Ibirajuba, no agreste de Pernambuco. Ibirajuba, eu citei Uma esse cidade caso pequenininha, né? porque o prefeito estava lá na comissão no dia que nós aprovamos, ele estava lá e disse, olha, eu quero pagar os professores, mas essa resolução me atrapalha. Isso foi antes da aprovação. Mas olha só, Aratuba, precatório do Fundef começa a ser pago nessa sexta, no Ceará. Ministério Público Federal recomenda ao prefeito de Altaneira a ratear recursos do precatório, Prefeitura de Anadia injeta 4 milhões, Juazeiro do Norte, Patos, na Paraíba. Inclusive, Isso aí são vários municípios do Nordeste. Do Nordeste que já pagaram, aqui fruto de ações na Justiça, de entendimento judicial. Então, o prefeito que quer pagar, ele pode pagar, né? Basta ele querer. Se tem algum receio, recorre lá ao judiciário da cidade dele, apresenta os argumentos que o parlamento está dando. O parlamento é superior ao Tribunal de Contas da União. O TCU, é bom a gente lembrar aqui, que é um órgão auxiliar. A palavra final não é do TCU. Nós entendemos assim, nós que fazemos o parlamento brasileiro, vamos fazer valer a nossa força aqui, o nosso papel legítimo, que é de corrigir esses embaraços que a legislação traz. A sua preocupação é que se aumente os ganhos dos professores, que na ponta ganham muito pouco. Mariana, o professor no Brasil, ele é um profissional que não é valorizado. Eu estou aqui graças a um professor, você está aqui graças a um professor, a alguém que te ensinou lá atrás. Então a gente tem o dever de reconhecer a importância desse profissional, né? Lamentavelmente no Brasil o professor vem sofrendo, isso é humilhante.
Isso não precisava estar acontecendo. É direito deles. A gente está brigando aqui por uma coisa que é direito, não é a favor do professor. Né? Então, esse recurso dos precatórios em muitos municípios tem mudado a vida de muita gente. Eu conversei agora há pouco com professores da cidade de Mari, na Paraíba, inclusive saindo daqui vou para lá, para abraçar os professores que receberam esses precatórios agora. Tem professora dizendo, olha, eu vou usar esse dinheiro para terminar a reforma da minha casa, vou abrir um negócio para minha filha. Quer dizer, isso muda a vida de muita gente. Mexe com a economia dos municípios pequenos. Mexe com a economia dos municípios. Então, é uma guerra que nós vamos travar aqui e vou assumir esse compromisso na minha campanha e vamos até o último dia desse mandato fazendo o que for possível fazer. E caso o TCU não cumpra a PFC no prazo regimental de 180 dias, nós vamos ingressar no STF. Nós vamos pedir, olha, o TCU está descumprindo uma norma legal, está descumprindo uma PFC que é constitucional, que é regimental aqui na Câmara dos Deputados. Então a gente pede que se cumpra. E nós vamos brigar, se for possível, e se for o caso de apresentar aqui uma PEC para a gente alterar e ampliar os efeitos de um decreto legislativo para assustar os atos do TCU, a gente vai fazer também. Eu estou aqui pronto para a briga, em nome dos professores do Brasil. Tá bom, deputado. Muito obrigada pela sua participação aqui no Palavra Aberta. Muito obrigado, Mariana. Eu que agradeço. Eu conversei com o deputado Fernando Rodolfo, do PL de Pernambuco, sobre uma decisão que determina que recursos de precatórios do Fundef sejam repassados a professores. Eu sou Mariana Monteiro e este é o Palavra Aberta, um programa da TV e da Rádio Câmara. Para rever esta e outras edições, é só acessar câmara.leg.br/palavra aberta. Até mais.